Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Thiaguinho e vou apresentar mais um episódio do HBcast. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui levando a palavra do Senhor com temas relevantes para a sua vida através desses meios de comunicação que nós temos acesso, que são as redes sociais. Já quero aproveitar, eu sei que é chato, todo mundo faz, mas é necessário pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de todos os episódios que nós estaremos gravando nessa segunda temporada aqui no nosso estúdio do HBcast. Então sejam muito bem-vindos, o HBcast está no ar. Hoje nós temos uma convidada mais que especial e em algum momento você vai ver eu chamando ela de mãe, mas a gente vai explicar essa história. E se você não sabe quem é, então eu vou apresentar para vocês agora a nossa querida pastora Jaqueline, ou como a gente chama carinhosamente, pastora Jaque. Tudo bem, pastora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite e para mim é um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento. Amém. Nós queremos, nesse episódio, trazer para vocês quem é a pastora Jaque, de onde ela veio, como ela é. A gente que está vivendo e convive com ela aqui, a gente tem uma noção, mas para as pessoas que estão de fora, que estão chegando agora, é importante a gente estar contando como é a história dessa mulher guerreira que tem edificado muitas vidas e servido ao Senhor aqui conosco. Pastora, para a gente começar, da onde a senhora é natural? Sou natural aqui de Chapecó. De Chapecó mesmo? De Chapecó, E a sua infância foi toda aqui em Chapecó também? A minha infância foi em Chapecó, meu casamento foi em Chapecó. Olha só. E depois que eu casei com o meu esposo maravilhoso, aí depois que nós tivemos a nossa primeira filha, aí que Jesus nos levou embora para a cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Tem muita história pra gente contar e desenrolar aqui. Mas conta pra nós, pastora, como é que foi a sua infância? Tipo assim, a sua família? Tem mais irmãos? Como é que é a sua família? Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Graças a Deus, vim de um lar onde meus pais não eram separados, mas um lar de uma família disfuncional, vamos dizer assim. Porque eu acho que, assim como eu, vim de um lar assim, muitas pessoas vão se identificar também, onde nós tínhamos o problema seríssimo do alcoolismo, né? Meu pai era alcoólatra e devido ao alcoolismo minha mãe era muito nervosa, triste. E sempre quando os pais têm problema, com certeza os filhos vão crescer num ambiente onde dias muito difíceis vão estar acontecendo. Aí eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova do que eu. Que legal, pastor. E é importante frisar essa questão, é uma realidade muito presente, né? Que às vezes não é tão falada, mas só quem vive nesse meio, né? Que tem esse problema da questão da bebida, porque para muita gente é coisa normal, né? Mas os danos que ele causa e a porta de entrada para muitas coisas ruins, né, pastora? É muito triste. O alcoolismo, assim, é algo que tem destruído muitos lares. Eu sempre falo que eu tinha pai dentro de casa, mas eu sempre fui órfã de pai vivo. Porque o pai era uma pessoa dentro de casa, mas nunca foi presente em nenhum momento da minha vida em que eu pude dizer, o meu pai estava ali para me dar um conselho, para me dar um abraço, para ir numa reunião da escola, e nada disso. Pelo contrário, muitas vezes eu mesmo sem entender, mesmo como criança, tinha que ir junto às vezes com a mãe, juntar ele na rua porque estava caído, bêbado, juntar, levar para casa, e assim foi a minha infância, sabe? Nossa. Foi bem difícil. Já viu que o episódio promete, né? Nós começamos com fortes emoções aqui, muita coisa a gente vai conversar aqui. Pastora, para a gente apresentar para as pessoas aqui, gostaria que a senhora falasse quem é a Jaqueline. Quem sou eu? Eu sou um livro aberto. Mesma coisa que você aqui no podcast, eu sou dentro da minha casa, eu sou dentro da igreja, sabe, assim, eu posso dizer que por mais que eu tenha tido uma infância difícil, eu sou uma pessoa muito feliz. E eu sempre dizia assim, o céu é para mim, eu pensava, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, com certeza o céu vai ser para mim.
Só que fui conhecer a Jesus depois de casada, que eu fui realmente conhecer a Cristo. Porque antes eu tinha escutado falar sobre Jesus. Eu escutava sobre a história de Jesus, mas eu não conhecia o Jesus da história, que é totalmente diferente você saber da história de alguém e você conhecer o personagem da história. E quando eu tive um encontro real com Jesus, depois de casada, é que eu fui entender o quanto eu era falha, o quanto eu precisava do Senhor, o quanto eu precisava viver mudanças na minha vida. E foi algo assim extraordinário, o meu encontro com Jesus. Então, eu digo sempre que eu tenho 2 fases na minha vida, a Jaque sem Jesus e a Jaque com Jesus. E embora assim a minha vida fosse boa, vamos dizer, porque o meu casamento, graças a Deus, sempre foi uma bênção. Casei muito consciente quando eu disse o sim para o meu esposo, que era sim até que a morte nos separasse. E quando nós nos casamos, eu sempre fiz de tudo para fazer dar certo. Sempre. Deus sabe assim o quanto eu lutei para que o nosso casamento fosse todos os dias uma bênção. E numa fase boa, financeiramente bem, o casamento estava bem, nós tínhamos a Carolzinha, a nossa primeira filha, estava tudo legal, tudo andando. Mas sabe quando você olha para o céu assim e diz assim, não é só isso. Eu sei que existe algo maior, que existe mais. E eu sempre desejei o mais de Deus para minha vida. Sempre queimou algo dentro de mim, assim, que eu sabia que não era só aquilo ali. E por amor, eu resolvi buscar a Jesus, sabe? Assim, desejar conhecer realmente a Jesus. E foi o que nos levou para Cristo, sabe? Então, antes eu era uma Jaque normal. Vim de um lar meio confuso, né? Aí me casei, meu lar foi uma bênção. E o que eu acho interessante é que a gente pode mudar a nossa história. Porque eu sempre pensei assim, se eu vim de um lar onde havia grito, no meu lar não vai poder ter grito, porque eu não quero grito. Então, eu tive que mudar, sabe? Assim, eu decidi viver essa mudança. E se eu apanhava e espancava, eu não iria espancar os meus filhos. Eu não queria a mesma história se repetindo na vida delas. E mesmo sem eu conhecer Jesus, eu já tinha essa visão que quando eu casasse, quando eu, quando eu crescesse, vamos dizer assim, eu iria fazer diferente. E tenho lutado todos os dias para viver essa diferença na minha vida. E como a senhora falou sobre a questão do seu casamento, foi acredito que um marco ali, né, dessa transição da juventude, né, para a vida de mulher adulta. Com quantos anos a senhora casou? Casei com 18 anos. 18 anos, novinha, né? E como é que foi que a senhora conheceu o pastor Geraldo? Conta tudo. Ai, foi bem legal. Nossa. Eu conheci o Geraldo na frente da loja onde eu trabalhava. E aí a gente acabou se conhecendo e depois... Nem lembro direito como foi o primeiro encontro, para te dizer a verdade. Mas vocês não conheciam Jesus nessa época, não, né? E não. Como é que foi essa questão? A gente acompanhou no primeiro episódio, e por falar nisso, você que não acompanhou o primeiro episódio, está disponível no Amazon e também no Spotify. E você pode correr lá e acompanhar o primeiro episódio que a gente gravou com o pastor Geraldo. Ele conta essa parte. Hoje a gente vai ter a visão da pastora Jaque, mas ele conta a parte dessa história também. E você pode já se inscrever no nosso canal e acompanhar nos detalhes lá essa história. E como é que foi o encontro que a senhora teve com Jesus? O meu encontro com Jesus foi incrível, incrível. Porque já vou dar uma resumida, né? Sim. Mas a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi algo assim que mudou a minha vida. Eu sempre digo que eu me emociono falar do meu encontro com Jesus, porque foi assim, tipo, eu entrei dentro da igreja e eu disse, é isso que eu quero. É esse mundo que eu quero, é essa vida que eu quero. E foi tão forte o meu primeiro entrar na igreja, que quando eu voltei para casa, depois do meu primeiro culto,
eu já queria jogar todas as minhas roupas curtas fora, porque eu andava de shortinho, de blusinhas, era normal aquilo. E eu me converti numa igreja bem tradicional, assim, onde eu fui a primeira vez. Eu queria jogar todos os CD de música do mundo fora, eu queria jogar minhas roupas do mundo fora, porque eu queria aquele Jesus que me tocou naquele primeiro culto. E eu não via a hora de ir no segundo culto, eu não via a hora de voltar para a igreja. Eu ansiava tanto pelo momento de estar ali, porque queimava dentro de mim. E eu entendi que eu tinha nascido para aquilo ali, sabe assim? Eu amei Jesus e eu amo Jesus com todas as minhas forças. Quem me conhece sabe o quanto eu amo Jesus, sabe assim? E nunca na minha vida eu pensei em deixar ele. Eu sempre, desde o meu primeiro encontro, eu sempre disse: Jesus, eu vou fazer de tudo para te fazer feliz. Sabe, se as pessoas fizerem certo ou não fizerem certo, o Senhor vai poder olhar para a terra e dizer: existe uma pessoa que está lutando para fazer valer a pena o teu amor. E eu era bem novinha, né? Tinha o quê? 20 anos quando eu aceitei Jesus no auge, vamos dizer assim, né? Que quantas pessoas, quantas amigas minhas que quando eu comecei, tipo, um dia eu era Jaque normal, né? Andando pra lá e pra cá e tal, e no outro dia eu estava totalmente diferente, totalmente. E aí até uma amiga minha, ela falava assim: ô Jaque, o que você fez de errado? Eu disse: por quê? Não, e quando a reza é demais, o santo desconfia, tu anda muito na igreja, tu fez alguma coisa muito séria, porque as pessoas não conseguiam entender essa diferença tão rápida, sabe? Mas foi amor à primeira vista, amor a primeiro encontro, e eu sempre desejei muito o mais de Deus, eu desejo o mais de Deus todos os dias da minha vida, porque eu sou apaixonada pela Bíblia, eu amo Bíblia, sabe assim, eu já li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes, eu perdi as contas de quantas vezes eu já li a Bíblia toda, desde que eu me converti, e cada vez que eu leio, é como se algo novo fosse gerado. Eu entendo que depois que eu li a Bíblia inteira, pela terceira vez, foi como se eu estivesse cavando e encontrasse a água. Sim. E cada vez que eu leio, é como se eu fosse mais profundo nessa água. Sim. Cada vez eu consigo mergulhar mais e desfrutar mais. Cada vez que eu busco do Senhor, eu consigo entender que os segredos que o Senhor disse que revelaria para aqueles que buscassem, eles realmente são revelados. Porque tem muita coisa que eu não falo para minhas ovelhas, que não falo nem para minha melhor amiga. Porque é algo de Deus para mim. Sim. E que muitas pessoas não vão entender. Sabe, assim, que são momentos meu com Deus e que só eu e Ele sabemos. De fato, ela se renova todas as manhãs, né? Que glória, pastor. E quando isso aconteceu, esse seu encontro com Jesus, o pastor Geraldo ainda não tinha tido um encontro com Deus, né? Nós fomos juntos para a igreja. Mas para ele não foi tão forte assim. E até ele falou algo assim que quem vê hoje a pessoa maravilhosa que ele é, o quanto ele ama Jesus, não imagina que ele falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Porque eu queimei no primeiro dia, no primeiro encontro. E aí quando eu cheguei em casa e queria jogar tudo fora e mudar radicalmente, ele falou: não vá virar uma crente fanática. Tipo assim, eu vou ir na igreja, mas eu não quero que seja uma coisa assim, sabe? Não força a barra. Por quê? Porque ele estava começando o encontro dele. Sim. Ele estava começando a conhecer Jesus. E comigo foi diferente, sabe? Assim, foi totalmente diferente. Porque eu nunca deixei de participar de uma Santa Ceia na minha vida, desde que eu conheci Jesus, sabe? Assim, eu sempre apaixonada pelo Senhor. Glória a Deus. A gente acompanhou no primeiro episódio dessa segunda temporada, pastor. A gente conversou com o pastor respondendo alguns questionamentos que ficaram lá no primeiro episódio de 2022. E ele contou que parte o pontapé inicial, né, do encontro dele, do caminhar com Jesus, foi através de uma atitude que a senhora teve,
de comprar uma Bíblia. E eu gostaria que a senhora contasse para nós como foi essa visão desse sentido, desde que comprou a Bíblia, quando ele chegou em casa sem ter trazido a Bíblia que ele tinha de comprar para vocês viajarem. Enfim, como foi essa história no seu ponto de vista? Eu sempre tive muito temor de Deus, sabe? Assim, sempre temi muito. E quando eu casei, eu casei com o entendimento que era para sempre. E eu entendia, mesmo não conhecendo Jesus como eu conheço hoje, que a única coisa que pode manter um casamento para sempre é Deus. Porque se não estiver em Deus, vai se romper, né? E aí surgiu a ideia, né? Eu creio que foi o Espírito Santo que veio de comprar uma Bíblia caríssima naquela época. Meu Deus, foi meu salário e mais um pouco para comprar aquela Bíblia. Mas não era aquela que tinha fios de ouro? Era aquela mesmo. Aquela mesmo. Oh. Nossa, podia molhar, jogar água que não molhava. Era algo sensacional. E eu comprei aquela Bíblia lindíssima e dei com a maior alegria do mundo para ele de presente. E nós começamos a ler a Bíblia todas as noites. Nós dois, a gente lia a Bíblia. Nós não ia na igreja evangélica, sabe, assim, mas nós já lia a Bíblia, nós dois. Toda noite nós, né, sentava, lia, eu lia um capítulo, ele lia outro capítulo e depois ia dormir. Só que é interessante que quando você lê a Bíblia sem ter um encontro com o Espírito Santo, é muito diferente, porque nós não entendia. A gente lia toda noite porque tinha que ler, mas não entendia realmente o que estava escrito ali. E depois que eu me converti, que realmente eu lia a Bíblia e entendia, e daí eu sentia Deus falando comigo quando eu ia ler a Bíblia. Mas antes eu também lia, né? Sim. Mas eu não entendi. E quando foi que ele contou para nós, né? Que ele tinha ido comprar a Bíblia e acabou fazendo 3 perguntas pro padre, né? Que ele não encontrou respostas. Quando ele chegou em casa com essa... E ele contou para a senhora o que tinha acontecido, qual foi a sua reação? Fiquei, né? Tipo... Ele chegou a contar quais foram as perguntas que ele fez? Nunca me contou. Não? E eu sempre perguntava, mas o que você perguntou? Agora, quando assistiu o primeiro episódio, já sabe o que ele perguntou. Mas esse caminhar com Cristo, quando a senhora começou a cada vez querer mais, né? Como é que foi essa questão do encontro, quando o pastor teve de fato esse encontro com Jesus? Ele conta que ele tentou fugir por diversas vezes, né? Da questão do chamado que Deus tinha para ele. E um dos pilares dele ser o pastor Geraldo que a gente conhece hoje foi através de um confronto que a senhora teve com ele, né? Desses passos, primeiros passos, desde ler a Bíblia, como foi a experiência de caminhar juntos, né? Até chegar a esse chamado que vocês começaram a viver? Era um dia melhor que o outro, vamos dizer assim. Porque quando você começa de uma forma mais fervorosa, vamos dizer assim, sim, e o teu cônjuge não, o que vai te fazer levar o teu cônjuge a caminhar na mesma forma? É orando, sabe? Sim, e eu orava muito para que o Geraldo, ele desejasse tanto estar na igreja quanto eu desejava, porque ele ia muitas vezes por mim, assim, sabe? Tipo, eu tenho que ir, eu tenho que levar minha família, eu tenho que estar... Parceria. Mas não que ele tivesse a mesma intensidade, assim, no iniciozinho. Depois ele teve experiências extraordinárias, assim, graças a Deus, e cada vez mais ele sente Jesus, assim, de uma forma muito linda. Mas no começo eu orava para que ele fosse tocado. E até eu digo para as mulheres que estiverem assistindo esse HBcast, que orem pelos seus esposos. Se você quer que ele seja um grande homem de Deus, seja uma grande mulher de Deus primeiro. Sabe, assim, interceda, busque, dê exemplo, clame ao Senhor, porque Deus realmente, Ele faz, sabe? Hoje eu vejo às vezes que Ele é, meu Deus, parece até mais do que eu, assim, de tanto que Ele quer estar envolvido com as coisas. E olha que eu me envolvo com as coisas de Deus 24 horas, o tempo todo. E ainda assim, vamos lá, amor, não sei o quê, e agenda isso, e agenda aquilo. Mas no começo eu tive que orar para que ele fosse essa pessoa que ele é hoje. Amém. E como é que foi, quando o pastor foi chamado
para cuidar de uma igreja, que ele contou, né? A princípio, para vocês cuidarem de jovens, né? Sempre teve essa parceria de andarem juntos, né? Isso que é muito interessante ver até hoje. Isso chama a atenção, né? De ver como vocês são parceiros na questão não só da obra, né? Mas como um casal e tal. Quando ele assumiu automaticamente a responsabilidade por aqueles jovens, a senhora também entrou junto de cabeça nisso? Sim, com tudo. Porque o Geraldo sempre, Deus falava que era muito grande a obra na vida dele. Toda vez Deus usava pessoas para falar que era grande o que tinha para fazer através das mãos dele. Deus falava que tinha óleo nas mãos dele, que sabe assim, que tinha ungido ele, que tinha chamado ele, que tinha escolhido ele. Só que um menino novo, cheio de planos, cheio de projetos e faculdade e trabalho, e você realmente assim se jogar com tudo, sabe? E aí quando surgiu pra gente cuidar dos jovens, e eu disse, amor, não dá pra fugir. Não tem como fugir daquilo que Deus já escreveu pra tua vida. E eu acho tão lindo assim, tão lindo. O coração mais lindo que eu conheço é o coração do meu esposo, porque ele é uma pessoa assim que quando ele determina, ele faz, sabe, sim. E aí quando ele disse sim pro chamado, realmente ele largou tudo, ele largou faculdade, sabe assim, mas teve que trancar para se dedicar. No começo ele se jogou com toda a intensidade para viver aquilo que Deus tinha. Depois ele veio concluir todos os cursos superiores que ele tem, mas quando ele disse sim para Jesus, ele disse sim com, literalmente, sabe, realmente, se é isso que Deus quer, então é isso que eu vou fazer, e vou fazer com excelência. E eu vejo, sabe, assim, eu posso falar sem medo de errar, que a partir do momento que o Geraldo realmente ele disse sim para Jesus, ele disse sim para fazer com excelência. Amém, glória a Deus. A pastora, em uma de tantas conversas que a gente teve, né, mãe, muitos momentos marcaram a vida de vocês, né, nesses quase 30 anos aí de ministério. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando o pai teve que largar as coisas, né? Principalmente a questão, ele era bem sucedido, né? Um empresário bem sucedido, estava no auge da sua produtividade, né? E ele resolve abrir mão de tudo isso, né? Mesmo que foi com um empurrãozinho de Deus, né? Para ele entender o que aconteceu. Mas é muito difícil, eu imagino que para a esposa, que normalmente o esposo está provendo ali, está indo muito bem, né? E aí, de uma hora para outra, passar a viver uma realidade totalmente diferente, né? Como é que foi esse episódio para você? Mas tu sabe, Thiago, que até acho que foi ontem eu estava comentando com uma menina. Quando a gente tinha a empresa, tinha muito dinheiro, sabe? Assim, financeiramente a gente estava muito bem mesmo. Casa própria, caminhoneta, carro, moto, né? Tudo estava super bem. E quando Deus falou que a gente tinha que escolher, né, ou só ficar para a obra ou só ficar com a empresa, e ele me chamou para uma conversa, mas sem nenhuma vírgula de dúvida, eu disse para ele, nós vamos ficar só com a obra, porque eu não tenho medo de passar necessidade, sabe, assim, se eu tiver que perder tudo, é Deus que supre, é Deus que dá tudo, é Deus que tira tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e sabe assim, ó, que quando a gente perdeu financeiramente, nenhum minuto na minha vida eu fiquei triste. Eu fiquei com dor, tipo, meu Deus, e agora? Eu escolhi servir a Deus, perdi isso. Nunca chorei porque perdi um carro, porque perdi... Não, sabe? Porque eu sabia o que eu queria. Sim. Era viver para Cristo, viver para Jesus, sabe? Então, assim, ó, eu falo sem hipocrisia, sabe? Mas realmente que eu fiz a melhor escolha e eu sabia que era a melhor escolha andar com Jesus. Jesus iria nos abençoar se a gente tivesse dito, não quero pastorear, mas vou ficar com a empresa, vou seguir. Mas Deus também iria abençoar. Mas queimava o meu coração fazer a obra, sabe? Sim. É importante, como é importante o casal estar em sintonia, né? Porque dificilmente se não estivesse vivendo na mesma fase, né, na mesma intensidade, o chamado, pensa como seria difícil para ele tomar essa decisão se tivesse uma resistência, né, da sua parte.
Então, como é importante o casal, né, viver o chamado, porque assim como a gente aprende com vocês, né, Deus não une pessoas, né, mas une propósitos. A gente nunca brigou. Sabe o que é? Nunca brigou por dificuldade financeira. Nunca. Até no iniciozinho lá do nosso casamento, muito antes da gente ter a empresa, ele comentou: amor, nós estamos meio apertado, não tem, não sei o quê. E aí ele foi trabalhar, eu pensei, meu Deus, meu marido tá apertado, vou dar um jeito, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Eu nem sabia cozinhar direito. Fiz um bolo, tá? E saí, vendi aquele bolo na rua. Quando ele chegou em casa, assim, tá aí, amor, providência. Que legal. Sabe assim, mas a gente nunca brigou, porque não tem isso. Não tem, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Sim. Sabe? E como é que foi a questão do seu chamado, pastor? Hoje a gente tem inúmeras, e a gente tem o costume de chamar, né, a esposa do pastor e a pastora. Mas a gente vê na sua vida que literalmente a senhora exerce esse chamado, né? A gente sabe que tem muitos lugares que não aceitam as mulheres exercer esse papel, mas eu vejo assim que é uma lacuna que deixa que homens mal posicionados, né, que não tomam o seu posicionamento diante de Deus, acabam deixando esses espaços. E a senhora é uma dos exemplos mais vivos que eu conheço, que exercem esse papel com maestria, porque entenderam o chamado, né, e dedicam a vida para isso, né? Mas como é que foi a questão quando a senhora entendeu esse chamado, que não era só para a vida do pastor, mas também estava sobre a sua vida? Eu sempre digo assim, meu Deus, como é que eu me tornei pastora? Porque eu nunca pensei em ser pastora, né? Nunca nem desejei ser pastora. Mas eu digo que o meu amor por Jesus é que fez tudo começar a acontecer. E aí quando eu vi que a minha forma de amar Jesus começava a trazer as pessoas para esse amor, e as pessoas vinham, eu comecei a ver que o pouquinho que eu sabia já ajudava tanto outras pessoas. E aí eu fiz a faculdade de teologia, hoje eu sou bacharel em teologia, fiz muitos cursos, posso até dizer que sou doutorada em cura e libertação, porque é buscando para a gente poder estar ajudando, estar auxiliando outras pessoas, mas não que eu queira um título de ser pastora, não, é para poder auxiliar as pessoas que Deus vem trazendo, né? Está preparada para isso, né? Então, o meu esposo é o pastor, ele é o sacerdote do nosso lar, eu sou a esposa dele, mas eu cuido de vidas, assim, cuido com amor, e tudo que eu posso fazer para somar, eu tenho feito. E essa questão da palavra pastora, né? A senhora enfrenta preconceito por ser pastora ou não? Nunca enfrentou nada a respeito disso? Tipo, um que outro, assim, que não tem muito conhecimento, se falar, porque não pode ter pastora. Eu disse, não, mas se tu não quer que seja pastora, chama de diaconisa, meu querido. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada o cargo, né? Tem gente que me chama de apóstola, de bispa, de não sei o quê. Eu digo, o que vai chamar não importa. O que importa é que eu tô cuidando das almas para Jesus. Muito bom. Falando um pouquinho sobre a questão de filhos, né? Modéstia à parte, eu me encaixo nisso. Mas tem muitos filhos, a senhora tem muitos filhos, né? A senhora e o pastor. Mas falando sobre, a princípio, a Carol e a Gabi, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre as duas, sobre como está o coração, né? A Gabi está longe agora, por um período. Mas como foi esse processo de deixar ela partir para seguir o propósito de Deus na vida dela, também em relação a Carol, né? Que a senhora falasse sobre isso também. Deus me deu... Os meus filhos são presentes de Deus, né? Sim. Tenho as duas meninas, tenho o Tiaguinho que está aqui, que é um filho do coração que Jesus me deu e que é muito precioso para mim. Amém. Sabe, assim? E eu sempre soube que as minhas filhas, elas nunca foram minhas. Elas sempre foram do Senhor. E eu sempre agradeci a Deus por poder cuidar delas. Amém. Sabe, assim, eu sempre disse, Jesus, o Senhor me deu duas meninas tuas para mim cuidar para ti. Eu vou dar tudo que eu puder de melhor para elas, porque elas não são minhas, elas são tuas. E assim, elas são bênção de Deus, sabe? Assim, sempre foram um exemplo de Jesus na nossa casa. Nunca elas deram problema, nem a Carol, nem a Gabi, não tiveram aquela fase que às vezes as pessoas falam que na adolescência se revolta. Não,
as meninas sempre amaram Jesus, sabe? Assim, as duas cresceram servindo o Senhor com amor. A Gabi tem um chamado para as nações. Desde que ela nasceu, a gente sempre percebeu a diferença desse chamado para ir. E eu sabia, sempre soube que ela iria. E hoje ela está nos Estados Unidos, mas ela está no centro da vontade do Senhor, eu sei disso. E por saber que ela está aonde Deus quer que ela esteja, o meu coração fica em paz. Como mãe, sinto saudade, sim, né? Mas eu tô bem. Nenhuma noite, nem um dia eu chorei porque, eu vou chorar porque minha filha tá longe, porque eu tô com saudade. Nem um dia, sabe assim, porque eu sei que ela está sendo cuidada pelo aquele que é o Pai, sabe? O papai está com ela. Glória então, a Deus. É bênção de Deus, assim, saber que eu cuidei das filhas do Senhor para Ele, mas que aonde elas estiverem é Ele que continua cuidando, porque elas são dele. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Dos cursos e dos... Não sei se dá para falar carro-chefe, mas é uma das coisas que mais chama a atenção na HB é o curso do Curados para Curar, né? É um curso que tem ajudado muitas pessoas, né? No decorrer desses... Eu nem sei quanto tempo que já existe aqui. Dá pra gente conversar sobre isso. Mas é um curso que tem sido muito importante e tem sido um divisor de água na vida de muitas pessoas. E como é que surgiu o Curados para Curar? Como é que foi o início da história do Curados para Curar? O curso do Curados foi algo assim, 100% do coração de Jesus. Porque eu sempre busquei muito conhecimento na área de libertação, porque a gente viveu muita coisa, nós somos muito usados nessa área de libertação. Então, eu sempre fui buscar, né? Cada curso que eu sabia, tem uma pessoa que é usada na área de libertação lá, estava eu fazendo um curso. E entre muitos cursos que eu fiz, eu fui em um curso no interior de São Paulo, e para chegar lá foi muito difícil. Nossa, foi assim, a gente perdeu, o aeroporto estava fechado na hora de sair para ir para esse curso. Aí nós tivemos que ir de avião, eu e a Andreia, que é uma das primeiras ovelhinhas aqui da igreja, né? É minha comadre, conheceu Jesus antes de eu ser pastora, eu ganhei ela para Jesus. E aí nós duas estávamos indo viajar para fazer esse curso de libertação. Quando a gente perdeu o voo, fomos de ônibus até Porto Alegre, com frio, chovendo, sem travesseiro, sem coberta. Eu comecei que alguma coisa já estava acontecendo. Eu digo, opa, mas vamos lá. Se a gente comprou, pagou para fazer esse curso, nós vamos ir. Aí em Porto Alegre, a gente saiu de madrugada, pegou o voo, foi até São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, ia ter um translado que nos levaria até a chácara no interior. A gente já chegou um dia atrasada, né? Porque nós tínhamos perdido o voo. Aí pegamos um Uber, o cara do Uber estava nos levando na metade do caminho, ele parou e disse assim, era tipo R$50 a corrida do Uber, vamos supor. Ele parou no meio do caminho e disse que não iria nos levar até lá na chácara, que era muito caro, que sairia R$500 a corrida, ou então nós ia ter que descer ali. Nossa. Aí a gente, não, então vamos pagar, porque como é que vai ficar perdido no meio, né, indo para o interior de São Paulo. Aí nos levou, tá, conseguimos chegar lá, muito atrasada, mas chegamos. Na primeira ministração foi feito um mapeamento, e eu tinha algumas situações que eu sempre disse que eu já era curada, e que, né, não precisava, o meu esposo sabia e ninguém mais precisava saber daquilo. E nunca tinha falado para ninguém aquela situação. E muito menos colocado em um papel, porque eu não saberia quem iria ver o papel. Sim. O que era o abuso que eu sofri quando criança, bem pequena. E aí naquele curso eu disse assim, foi tão difícil chegar até aqui, eu vou colocar nesse papel, eu vou fazer esse mapeamento realmente. E fiz o mapeamento. Então eu fui muito ministrada, muito ministrada. Foi algo assim que impactou realmente a minha vida. Aí nós estávamos sentadas num murinho, eu e a Andreia conversando e tentando processar tudo aquilo que a gente tinha aprendido durante as aulas. E eu vi uma plaquinha que tinha no meio do mato, assim, né, longe,
escrito Monte Sinai, né? Monte Horebe. Aí eu olhei, quando eu olhei aquilo ali chorando, eu estava chorando naquele momento, eu falei para Andréia, eu disse assim, Andréia, você está vendo aquilo ali? Você sabe por que Deus levou Moisés para o alto do monte? Não foi por causa dele, foi por causa do gemido do povo. E tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo que a gente tem buscado, porque ela fez vários cursos junto comigo, tudo que nós temos aprendido não é só para nós. A gente precisa ensinar, a gente precisa transmitir esse conhecimento. Eu não sei como que a gente vai fazer, não sei como é que a gente vai começar, mas vamos orar por uma direção para que a gente possa passar isso para as pessoas. E Deus ministrou muito forte que aquilo ali tinha que aquele curso Deus tinha nos levado para poder ensinar outras pessoas. Terminou o curso tal, quando nós pegamos o voo, eu vim maravilhada, porque eu queria contar pro Geraldo, eu queria contar pro pessoal tudo que tinha sido gerado na minha vida naquela semana, né? Foi uma semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, tendo aulas, e eu queria compartilhar aquilo. O voo chegou em Chapecó e voltou para São Paulo, não pousou. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a pedir, Deus, como fazer? Como que o Senhor quer? Aí eu comprei uma apostila de batalha espiritual, e quando eu li aquela apostila, muitas coisas que estavam escritas na apostila, eu já tinha visto acontecer no processo de libertação de várias pessoas. E eu disse assim, meu Deus, se uma pessoa pegar essa apostila e ler, é uma coisa. Agora, se eu capacitar eles e ensinar como batalhar, vai ser diferente, sabe assim? Comprei a apostila, liguei para o lugar onde nós tínhamos feito o curso, comprei muitas apostilas para começar a ensinar. Aí o Senhor disse assim, cobre um valor simbólico, que é só o valor do café que você vai servir, prepare as mesas, faça o café, porque como é um curso de libertação, se não for cobrado, algumas pessoas não vão ir até o final. Então, não que esse curso, o valor que entra, quem fez sabe que a gente investe muito mais no curso do que o valor que entra. Assim, e a gente prepara uma mesa, todas as aulas tem um café, né, servido um coffee break para eles, e tem alguns presentinhos, tem apostila, tudo, e eles vêm e são totalmente ministrados, assim, cada turma, cada aula, algo diferente acontece. Nenhuma aula, a gente vai agora para a 15ª turma, e nenhuma aula foi igual, todas com a mesma apostila. Eu fui digitando, fomos pegando um pouco de um curso que a gente fez, outro pouco de outro, e a gente prepara eles através dessa apostila também de batalha espiritual, e tem sido, assim, transformador. Eu sempre comento com o pessoal que trabalhar com o Curados para Curar é viver milagre, sabe? Tenho visto todos os encontros, milagres acontecendo, sabe? Assim, ó, cura realmente, porque a gente trabalha no Curados, corpo, alma e espírito. E muitas pessoas acham que é tudo um pacote só, e é totalmente diferente. Às vezes vem uma pessoa com problema biológico, e a pessoa bota a mão na cabeça e ora e expulsa o demônio, não vai sair, porque o problema é biológico, né? Aí, às vezes, porque nem tudo é espiritual, não, né? Tem que entender que existe a parte emocional, que você pode orar, se aquela cura emocional não acontecer, a pessoa vai continuar com o problema, que precisa ser trabalhado, e é isso que a gente tem ministrado no Curados, é mapear a história da pessoa, para poder identificar onde está a causa através dos sintomas. Então, a gente vai mapeando os sintomas para descobrir a causa do problema. E realmente, assim, tem sido lindo o que Jesus tem feito, porque tem muitas pessoas que passam pelo Curados que a gente às vezes nem sabe, encontra depois, anos depois, e eles vêm testemunhar do que foi gerado. Tanto que há pouco tempo um veio me falar que foi curado de câncer, né, que estava com câncer de pulmão, e Jesus curou depois do Curados. Semana passada teve um que veio conversar comigo que não dormia de jeito nenhum, sem remédios, sabe, assim, tomava vários antidepressivos, vários medicamentos para dormir, e ainda assim não dormia, e depois do curso ele foi curado,
Meu Deus, então são inúmeros os testemunhos assim de cura. Muitas chegaram assim para mim e disse, pastora, é a última cartada que eu vou dar, é esse curso. Porque se não der, não tem mais o que fazer. E saíram do curados assim, completamente transformados. Então, eu amo. É um curso que a gente vê pela dificuldade que as pessoas têm de iniciar, né? Porque eu já indiquei muitas pessoas para fazer o curso. Às vezes a gente se dispõe a abençoar para que a pessoa simplesmente venha e faça, né? E muitos não conseguem começar o curso, não conseguem dar aquele start ali. É claro que a gente entende que tem o tempo certo para as coisas, né? Mas há uma luta constante para que as pessoas não tenham acesso a isso, né? E eu costumo dizer assim que o Curados ele é uma ferramenta importantíssima que Deus colocou na mão da pastora para ajudar pessoas, mas depende da pessoa também estar disposta a dar esse passo, né, de mudar. Porque se a pessoa ela resolve fazer o curso e ela não é sincera na hora do mapeamento, que nem a senhora falou, tinha medo de pôr num papel ali para quem é que vai ler. É claro que dá pra gente falar sobre isso, sobre a importância desse sigilo que existe, né? Não é qualquer pessoa que tem acesso a isso. Ninguém tem acesso. Isso aí. E a questão também da pessoa ser sincera, né? De realmente abrir o coração e colocar ali os traumas, o que passou, o que marcou, porque é através disso e também no final, no aconselhamento de você fazer isso aí, que você consegue extrair digamos, o 100%, né? Porque as aulas é uma melhor que a outra e vem ministrando, vem confrontando e a pessoa precisa estar com o coração aberto para isso, né? Porque a cada aula é ministrado um tema diferente, né? Que a gente vai falar sobre ambivalência de reino, sobre paternidade, sobre pecados sexuais, sobre autoridade, sabe assim? Então, cada aula é um tema diferente que a gente vai abordar sobre heranças familiares. Muitas vezes as pessoas elas estão reproduzindo exatamente o que elas trouxeram dos antepassados, e nem fazem ideia, sabe assim, né? e acham que aquilo ali é porque eles são assim, e não, na verdade eles estão carregando uma herança de algo que pode ser mudado e pode ser realmente ser transformador na vida deles. E quando a pessoa consegue, eu tenho certeza, porque eu tenho visto assim, que a pessoa que vem com o coração aberto, uma venda é tirada dos olhos e eles conseguem enxergar, sabe? A gente vai esclarecer, a gente está caminhando para o nosso... Se deixar, a gente fica acho, umas 3 horas aqui. Mas haverá outras oportunidades. Muitas pessoas não entendem, né? Por que eu chamo a pastora de mãe, ou por que ela me chama de filho. Mas foi uma experiência marcante que houve justamente no Curados, né? Eu vou contar a minha parte, né? A minha versão, e depois a pastora conta a experiência que ela teve, né? Que nos marcou de uma forma tão forte que literalmente assim deixou uma marca profunda e que acredito que é pro resto da vida, porque foi o Senhor quem fez isso. Uma das aulas que mais fala no curso Curados é a questão da paternidade, né? É uma das aulas que pega muito forte, assim, e que eu já ouvi muitos testemunhos a respeito disso. Porque as pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com a figura do pai, né? A figura paterna. E muitas vezes transferem o que viveram com o pai biológico para Deus, né? Não Exatamente. conseguem desfrutar dessa paternidade de Deus. E como eu já falei no episódio que eu participei do HBcast, eu sou filho adotivo, né? Fruto de uma gestação indesejada, em que o patrão acabou engravidando a empregada. E eu fui alvo de uma tentativa de aborto quando estava no ventre ainda. E eu, para ter uma noção, fui adotado com 3 meses de gestação ainda, né? Que a minha mãe decidiu que ela levasse adiante a gestação e quando nascesse, criava. Naquela época era diferente, né? Mas só que eu fui uma pessoa muito consciente, desde criança nunca fui enganado, sempre foi dito, você é filho adotivo, foi assim que aconteceu. E eu fui uma criança muito amada, tive a graça do Senhor de nascer num lar que já serviam a Cristo, então fui ensinado a amar a Deus desde criança e nunca tive falta de amor, de afeto, nunca fui rejeitado,
nunca tive desejo, às vezes, de correr atrás de saber quem era a minha mãe biológica, ou não tinha esse porquê. Mas quando eu comecei o curso Curados, a gente é incentivado a procurar, às vezes, a raiz, né? A investigar qual é a história, né? E aí eu descobri algumas coisas a respeito da minha mãe biológica e tal. Era algo que de certa forma machucava a minha mãe adotiva, que ela ficava um pouco triste de perguntar isso. E acabou deixando meio por cima assim, mas algumas coisas eu descobri. E quando chegou na aula de paternidade, tem um ato profético que a gente faz no final, né? Não vou dar muito spoiler do curso, se você quiser descobrir, venha fazer o curso. Mas nessa aula de paternidade, quando chegou na hora do ato profético, eu estava muito tranquilo. Porque era algo para mim que eu estava resolvido. Eu nunca fui rejeitado, não tinha sentido nada de abandono. Mas quando começou aquele ato profético, do nada, assim, uma angústia, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição começou a invadir meu coração, assim, e eu guerreando com aquilo, disse, isso não é de mim, eu nunca senti isso, nunca fui rejeitado. E aquilo foi tão forte, foi aumentando de maneira tão forte que eu não resisti. Quando eu percebi, eu estava lá na frente já. Aí eu abracei o pastor como simbolizasse meu pai, porque eu sei que ele era, pelo que me conta, era um pai que tinha meninas e gostaria muito de ter tido um filho homem. Então, assim, é algo que eu liberei perdão para ele pela questão, porque ele nem sabe às vezes que eu existo. E quando eu abracei a pastora que simbolizava a minha mãe, nossa, eu chorei, mas parecia um bebê de colo, literalmente, assim. Eu chorei tanto, e aquilo marcou tanto porque eu tinha aquilo guardado no íntimo do meu coração e eu não sabia que estava ali aquele sentimento e que precisava sair para fora. E literalmente eu fui marcado aquele dia porque quando eu saí ali da frente, parece que eu tinha deixado um caminhão lá na frente. Aquele peso, aquela angústia sumiu, aquele sentimento de abandono foi, e era algo que estava guardado ali, né? E aí depois daquele dia comecei a chamar a pastora de mãe, né? E aí teve uma experiência que eu gostaria que a senhora contasse, que de fato marcou tanto dos dois lados, né? Foi tão interessante porque bem antes de nós fazer o Curados, de você fazer o Curados, eu tive um sonho, eu não sei se tu lembra. Sim. Que daí eu cheguei e falei pra Vani, né? A Vani é a esposa do Thiago. Eu cheguei e falei assim, eu tive um sonho tão engraçado, que o Thiago era meu filho, era meu bebê. E eu segurava no colo igual um nenenzinho, mas você era grande, lembra? Eu disse assim, eu disse, tu era grande, do tamanho que tu é, mas você era meu nenenzinho, que eu cuidava, que eu tinha que cuidar. Aí vocês deram risada, tua esposa riu, né? Deu risada. E depois eu tive o mesmo sonho de novo. Exatamente o mesmo sonho, que tu era meu filho. E aí no Curados que Deus foi trazer a cura. Eu digo que no Curados foi meu parto. Sim, verdade. Foi o momento que o Thiago realmente nasceu assim no coração de Deus. Deus me fez gerar você para cuidar, né? Algo de Deus, é mistério, né? É mistério. E foi algo tão forte que eu levei um susto que um dia eu cheguei na igreja, ela tava com uma pulseirinha que tinha as duas menininhas. Ela chegou assim, coloquei você aqui. Eu digo, meu Deus. Eu levei um susto, mas é algo tão profundo porque quando a gente se encontra, é literalmente como se eu estivesse encontrando a minha mãe e ela me cobra visitas e tal. E é uma experiência que marcou muito a minha vida e com certeza marcou a vida de muitas pessoas. Então eu gostaria, mãe, que a senhora deixasse um convite para as pessoas que ainda desejam fazer o Curados, mas que de alguma forma não conseguiram chegar até esse momento. A turma próxima já está para começar, né? O que a senhora pode dizer para essas pessoas que têm esse desejo, mas que têm receio de fazer o Curados? Não tenha medo, sabe? Assim, eu digo para todas as pessoas, se você identifica que tem algo que não está certo em alguma área da tua vida, se tu percebe que tá seguindo aquilo ali, não é normal, sabe? Qualquer situação, percebeu que aquilo não é normal, faça o Curados, porque tem muitas pessoas às vezes que até são pastores. Eu já vieram vários pastores de outros ministérios fazer o Curados e eles vieram às vezes a nível de conhecimento e foram muito ministrados, porque cada vez que a gente abre o coração para entender mais de Deus e para mapear realmente a nossa história,
a gente vê que tem muita coisa ainda que pode se descobrir, né? Então, eu digo para todo ser humano na face da terra, quer viver uma vida abundante em todas as áreas, faça o Curados para Curar. É um curso diferente de todos os outros que eu já vi, de todos os outros cursos, porque realmente Deus tem, sabe, se mostrado de forma muito real no natural. Eu tenho visto o sobrenatural no natural sendo visto assim. Às vezes a pessoa parece que trabalha, tá colocando sempre num saco furado, não prospera e não sabe por quê. Por que eu tô trabalhando, faço tudo, agora tem tudo para dar certo e de repente vai, não acontece. Tem alguma coisa que está impedindo essa prosperidade, porque Jesus ele veio para dar vida e vida abundante. Então, se as pessoas ainda não estão vivendo essa vida abundante, é porque tem alguma coisa errada, sabe? Então, vim com o coração aberto para realmente identificar onde é que está o problema. Meu casamento não está bem? Por quê? Ele tem que estar bem. Ele tem que acontecer, tem que ser uma bênção. Então, se não está uma bênção, é porque alguma coisa está errada. Vamos mapear para saber onde é que está o problema, sabe? Em todas as áreas, em relação à paternidade, em relação a relacionamento. Às vezes a pessoa acha que ela não sabe se relacionar porque é muito tímida, tem muita vergonha, fica escondida num canto. Aquilo ali não é personalidade, é algo que aprisionou. E eu digo assim, que no Curados a gente vai tirar a pedra de cima do problema. Que a pessoa às vezes coloca uma pedra em cima e diz, não, vamos deixar, vamos seguir, vida que segue. Não, a gente vai tirar para descobrir onde é que está o problema que está impedindo a pessoa de viver a vida abundante que Jesus veio para trazer. Porque Jesus, ele não falou em vão essa palavra. Se ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então, por que muitas pessoas estão apenas sobrevivendo? Sim. Estão dentro das igrejas, mas estão sobrevivendo, tentando sobreviver. Alguma coisa está errada. Então, vamos mapear para descobrir onde é que está o erro, para realmente conectar essa verdade de viver a vida abundante em todas as áreas. E eu sou prova viva de que isso é real. Porque eu vivo essa vida abundante. E não estou falando de vida abundante de ter muito dinheiro. Deus tem suprido todas as minhas necessidades, em todas as áreas. Por isso que o meu marido sempre fala, a Jaque está sempre feliz, a Jaque está sempre feliz. Por quê? Porque eu vivo a vida abundante de Jesus na minha vida, sabe? Vivo realmente. Glória a Deus, isso é muito forte. Pastor, eu quero de coração agradecer. A gente está chegando ao fim desse episódio do nosso HBcast. É um prazer imenso ter recebido você aqui. Sabe o amor que eu tenho pela sua vida, o carinho que eu tenho pela vida do pastor. De fato, foi uma decisão muito difícil sair da igreja onde eu estava para vir para a HB, mas foi tudo direcionado por Deus e às vezes a gente não entende como que as coisas vão acontecer. Mas basta a gente viver em obediência e esperar que no tempo certo as coisas acontecem. Então, sou muito feliz por ter tido essa oportunidade de conversar, ter tido essa conversa que com certeza iria longe. Muito obrigado pelo seu tempo e deixo as suas palavras finais para a gente caminhar para o final desse episódio. Deus abençoe a todos, né, que tiraram esse tempo para poder estar assistindo esse HBcast. E quero dizer para vocês, continuem firme com Jesus, amem Jesus intensamente, porque quanto mais você amar Ele, mais você vai descobrir o amor incondicional que Ele tem por nós. Amém. Deus abençoe a todos. Meus queridos, então é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio do HBcast. Eu gostaria de dizer para você que não conhece a Igreja HB, fazer um convite para que você venha nos visitar. Eu costumo dizer que às vezes você não quer congregar aqui, mas eu gostaria de você fazer um convite a você usar as ferramentas que tem disponível para que você venha conhecer mais a Deus. E eu tenho certeza que quando você pisar aqui, com certeza você não vai querer sair, porque aqui você vai encontrar uma família que ama o Senhor e que ama a sua vida e está de braços abertos para abençoar você. Você vai encontrar o Curados, vai encontrar o curso de finanças, vai encontrar o Casados. Enfim, tem muitas ferramentas que você pode ser abençoado, ajudar a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a se encontrar como pessoas e entender o seu propósito.
nós estamos aqui de coração aberto para receber você e ajudar nessa caminhada. Então que nós possamos nos ver nos próximos encontros e episódios do HBcast. Em nome de Jesus, até a próxima.